Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo da Teoria do Ordenamento, que é aquela que nós começamos a abordar na videoaula imediatamente anterior a essa. Na videoaula anterior, nós discutimos os conceitos fundamentais da Teoria do Ordenamento, como é o caso da validade, que nós voltaremos na videoaula de hoje, que é o tema da vigência, da eficácia e do vigor. Hoje, nós, fazendo também uma aproximação com a videoaula anterior, começaremos trabalhando a característica da dinamicidade e a ideia é que a gente trabalhe a partir da dinamicidade alguns conceitos que também são bem importantes. Pois bem, sem mais delongas e para a gente poder já entrar no tema dessa videoaula, eu queria retomar o que eu acabei de dizer, o conceito que eu mencionei nessa introdução da videoaula, que é o tema da dinamicidade. O que eu quero dizer com isso, Para quem não se recorda. Quando eu nomeio o ordenamento jurídico como um fenômeno dinâmico, eu quero dizer que ele está em constante transformação. E isso é muito fácil de perceber quando a gente pensa que a todo momento, e a gente pode acompanhar isso, por exemplo, pela mídia, pela internet, a todo momento estão sendo criadas e eliminadas normas jurídicas. Então, quando a gente pensa a esfera do legislativo, seja a nível municipal, estadual, federal, a gente sempre tem aí um processo contínuo de produção de normas, de eliminação de normas, o que vai fazendo, vai dando esse movimento ao ordenamento jurídico, que eu estou chamando aqui com vocês de dinamicidade. E aí, a partir dessa ideia de dinamicidade, qual então é o objetivo da videoaula de hoje? É tentar entender essa dinamicidade com um grau de profundidade maior. E aí, como que a gente vai aprofundar no tema da dinamicidade? Primeiro, a gente vai tentar entender a ideia da perda da validade de uma norma a partir de 4 conceitos. Então, repetindo, a gente vai aprofundar na ideia de dinamicidade, estudando, tendo como referência a perda de validade de uma norma jurídica. Ou seja, a inclusão, cumprindo os devidos requisitos formais e materiais, a inclusão de uma norma jurídica dentro do direito. No caso, perda da validade, no caso, perder, ou excluir essa norma jurídica do ordenamento. E a gente vai ver isso a partir de 4 conceitos, que é o conceito de revogação, caducidade, desuso e costume negativo. Tá bom? Então, a gente já passa aí para esses conceitos fundamentais, que aí, como vocês vão perceber no decorrer da minha fala, vai ficando mais compreensível essa dinamicidade, ok? Bom, primeiro ponto, o primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês na videoaula, que é o conceito de revogação. Então, esse termo é um termo geralmente muito utilizado dentre o campo jurídico, entre aí os pensadores e operadores do direito. Pois bem, o que é revogar? Revogar, por mais que esse termo seja pouco usual do nosso dia a dia, ele tem uma significação muito simples. Ele quer mostrar que uma norma jurídica ela foi substituída por outra norma. Quando você retira uma norma por meio da produção de uma outra norma. E essa norma revogadora, ou seja, uma lei posterior que revoga uma anterior, uma norma jurídica posterior que revoga uma anterior, essa revogação ela pode se dar tanto de uma maneira total, como de uma maneira parcial. Ou seja, uma norma jurídica posterior vai revogar totalmente a norma jurídica anterior, ou ainda, a norma jurídica posterior vai revogar parcialmente a norma jurídica anterior. E essa revogação, ela pode se dar de uma maneira explícita, então está escrito no texto da lei que a lei
a norma jurídica nova, ela vai revogar tal dispositivo da lei anterior, da norma jurídica anterior, ou então, quando a norma jurídica ela coloca que vai revogar toda a lei anterior, então isso é possível, isso vem explicitado no texto da norma jurídica, ou ainda, né, essa norma jurídica pode gerar uma revogação implícita, ou seja, quando uma lei, ao regular o mesmo assunto, ela vem posteriormente, ela regula o mesmo assunto de uma maneira diferente. E aí, por mais que ela não fale abertamente que está revogando uma norma jurídica anterior, ela acaba por revogar essa norma jurídica. E aqui, em relação a essa revogação implícita, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, tá? Porque essa revogação explícita, seja total ou parcial, por ser explícita, não cabe aí muitas dúvidas, não cabe aí muitos questionamentos. Afinal, está explicitado que a norma jurídica está passando por um processo de revogação de perda da sua validade por uma norma posterior. Aqui o que eu chamo a atenção em relação à implícita é porque, por ser implícita, não ser colocada, não tem uma formalização nesse processo de revogação, muitas vezes essas normas jurídicas elas acabam coexistindo dentro do ordenamento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não percebem que a norma posterior está regulando um mesmo assunto de uma maneira diferente. E aí eu chamo a atenção para isso, por quê? Porque na próxima videoaula, imediatamente posterior a essa, nós trabalharemos o tema das antinomias. Eu não vou entrar aqui exatamente sobre esse tema, nem explicar, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai voltar exatamente nesse ponto, né? Quando a revogação, por ser implícita, ela não é percebida pelos agentes do direito, e aí você acaba tendo duas normas regulando sobre o mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. E aí a antinomia é exatamente discutir como resolver essa situação, tá bom? Mas nesse primeiro momento, então, o primeiro conceito, né, que dá essa dinamicidade para o direito é a revogação, que é a retirada da validade de uma norma jurídica por uma norma posterior. Repito, pode se dar de uma maneira explícita ou implícita, com os problemas e implicações da implícita, e pode se dar de uma maneira total ou parcialmente, ok? Um segundo conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês também, dentro desse tema maior da dinamicidade e da perda da validade de uma norma, está ligado ao tema da caducidade. O que é, então, a caducidade? Ou o que seria uma norma jurídica que caducou? A norma jurídica que passou pelo processo de caducidade ocorre quando você tem a norma jurídica que perde a validade em virtude de uma situação objetiva posterior, tá? Repetindo, quando que há uma caducidade? Quando uma norma jurídica ela perde a sua validade em virtude de uma situação objetiva posterior. Percebam que aqui eu não falei norma jurídica posterior, porque senão seria revogação. Eu estou falando de uma situação objetiva posterior. E essa situação objetiva posterior, vão dizer os teóricos do direito, ela pode se dar de duas formas. Primeiro, em reação ao tempo. Ou seja, quando a norma jurídica, ao ser promulgada, ao ser produzida, ela no próprio texto já determina o tempo de validade de si própria, né, da própria norma. Então, digamos, por exemplo, uma norma jurídica civil, ela vai atuar, ela vai ter validade de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Isso é possível de ser feito na norma jurídica. E nesse caso, quando você já tem o prazo de início e o prazo de término da validade da norma jurídica, percebam que aí não é um caso de revogação, porque não houve uma norma revogadora, mas sim uma situação de caducidade, porque ela por si só já limitou o tempo, né, o seu prazo de vigência, já limitou a sua validade. E a segunda possibilidade, ou a segunda hipótese de caducidade, é em virtude de uma condição de fato. O que eu chamo de condição de fato? Muitas vezes,
e aí eu dou um passo atrás para poder explicar isso. Muitas vezes uma norma jurídica ela é criada pensando uma situação específica. Então, por exemplo, eu pego o que a gente está passando exatamente nesse momento atual, né? Então, nós estamos passando por um problema de pandemia do coronavírus, né? Que tem aí adoecido muitas pessoas, levado a óbito muitas outras. Então, nesse caso, isso gera demandas específicas para a sociedade. E nesse caso, você vai ter normas específicas que buscam encontrar alternativas, regulamentar situações em decorrência da pandemia de coronavírus. Então, ela é voltada para essa situação específica. Nesse caso, quando superarmos a pandemia de coronavírus, quando não existir mais a pandemia no Brasil, essa norma, ela caduca por quê? Porque o objeto que ela regulamentava, ou essa condição de fato, desapareceu, tá? Então, seriam essas duas as situações de caducidade. Seja em virtude do tempo, quando você já tem uma programação do tempo de duração da norma jurídica, isso vem no próprio texto da norma de uma maneira explícita, ou em virtude de uma condição de fato. Ou seja, a norma veio para regulamentar uma situação específica e essa situação específica acabou. E aí, nesse caso, quando a norma jurídica, quando a situação específica, desculpa, acaba, não tem por que a norma jurídica continuar existindo. Então, ela perde a sua validade pela perda do objeto que ela queria regulamentar. Então, percebam aí que caducidade e revogação não são a mesma coisa. Não existe uma norma revogadora como no primeiro caso da revogação. A terceira situação seriam as situações de desuso, ou seja, quando você tem aqui um aspecto não objetivo, percebam que é o caso da caducidade, mas você tem um aspecto subjetivo. Ou seja, a norma ela entra em desuso quando ela cumpre todos os requisitos, né? Ela tem aí validade, está no tempo de vigência, tem eficácia, ou seja, tem as condições para gerar efeitos, está tudo ok, porém, essa norma ela acaba não conseguindo mais dialogar com o tempo presente, com o tempo em qual ela deveria ser implementada. E aqui a gente pensa muito por parte do corpo social, por parte dos indivíduos da sociedade, que às vezes por mudanças culturais, mudanças sociais, mudanças econômicas, não vê mais sentido naquela norma jurídica ou aquela conduta que está sendo regulamentada pela norma deixa de ser praticada. Então percebam que com o tempo essa norma acaba entrando em desuso, porque afinal ela não consegue mais se comunicar com o contexto histórico, social, econômico ao qual ela está inserida. E como a sociedade é um fenômeno também muito dinâmico, ela está sempre se transformando nos valores, nas visões de mundo, nas práticas culturais. Isso faz com que muitas normas acabem caindo em desuso, ok? Dando um exemplo do que eu estou querendo dizer. Digamos que a gente tenha uma regulamentação específica para, enfim, para que regulamenta o uso de máquina de escrever, né? Então, a forma, melhor dizendo, né? Um outro exemplo, digamos que regulamenta a forma como se escreve cartas, né? Então, então a ideia era regulamentar a distribuição de cartas, evitar a violação de cartas, etc. Percebam que não é caducidade, porque se eu quiser mandar uma carta hoje, eu posso mandar, não tem problema algum. A diferença é a cultura de comunicação mudou, então as pessoas usam hoje majoritariamente, se não 100%, e-mails, trocam mensagens, né, por aplicativos de celular, não escrevem mais cartas. Então, nesse caso, não é caducidade porque o objeto não mudou, a carta ainda existe. Porém, em virtude de mudanças culturais, tecnológicas, econômicas e etc., as pessoas deixaram de escrever cartas e começam a usar e-mail. Então, essa norma, qual que é a tendência dela? Cair em desuso, ok?
E, de uma maneira próxima, parecida, mas que é diferente, a gente tem o quarto conceito, que vai dar essa dinamicidade do ordenamento jurídico, que é o que se chama de costume negativo. O costume negativo tem uma lógica muito parecida com a do desuso. A diferença dela é que no costume negativo a gente vai ter aí uma falta de uso, digamos assim, da norma jurídica, não por parte da sociedade, mas por parte do próprio Estado. Né? Então, é como se o Estado que produzisse essa norma jurídica, uma norma jurídica qualquer, se esquecesse. Né? É como se o Estado se esquecesse de uma norma jurídica que ele mesmo criou e ele continuasse uma dinâmica social, ele começar uma dinâmica interna, práticas políticas, jurídicas tais, que simplesmente ignoram essa norma jurídica. E, no mesmo sentido, ninguém reivindicou perante o Estado que o Estado deveria cumprir uma determinada norma. Nesse caso, ela vai perder, considera-se que ela perdeu a validade por um costume negativo, porque ela existe no ordenamento jurídico, ela deveria ser respeitada pelos órgãos e instituições do Estado, mas os órgãos e instituições do Estado fingem ou simplesmente esqueceram que essa norma jurídica existe. Então percebam que a dinâmica é parecida com o desuso, mas o desuso está voltado mais para o corpo social, para a sociedade. O costume negativo está mais voltado para o Estado e seus órgãos e as suas instituições. Ok? Então, eu vou ficar por aqui. Essa aula foi um pouco mais curtinha. Então, aqui a ideia é exatamente, percebam, pela revogação, caducidade, desuso, costume negativo. A intenção é exatamente mostrar que o sistema é dinâmico e está se transformando. Então, a ideia dessa videoaula foi, a partir desses conceitos, entender melhor essa dinamicidade do ordenamento jurídico. Ok? E esses conceitos são interessantes serem assimilados porque vocês vão ouvir muito. Então, acredito que com o tempo vocês vão se familiarizando também com esses conceitos, são muito comuns. O costume negativo um pouco menos, mas revogação, caducidade, desuso, vocês vão ouvir aí de uma maneira muito rotineira, né? De uma maneira muito cotidiana. Bom, gente, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha, enfim, eu tenha conseguido expor, né, as informações de uma maneira mais compreensível possível. E espero vocês na próxima videoaula. Até lá!